Um internauta com o nome que ele se identifica no YouTube com o nome P. Santos me fez um desafio. Mostre-me na Bíblia um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quero um. Possivelmente ele é um antitrinitariano, não crê na Trindade, e possivelmente ele não crê que Mateus 28:19 se encontra no original grego. Observe que aqui o Leandro Quadros, ele muda a pergunta do internauta para poder dar certo com o que ele quer falar. O internauta não falou que Mateus 28:19 não está nos escritos originais grego. O internauta está perguntando: mostre-me pelo menos um batismo no nome da Trindade na Bíblia. Todo mundo sabe que Mateus 28:19 diz: ide fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, todo mundo sabe que aquilo não é um batismo, aquilo é uma ordem batismal. Ali Jesus apenas deu uma ordem: ide e batizai, mas não fez nenhum batismo em Mateus 28:19. E foi por isso que o internauta fez o desafio, porque o internauta tem certeza que não tem nenhuma passagem bíblica, nem no livro de Atos e nenhuma outra dizendo que os apóstolos alguma vez batizaram alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as passagens bíblicas de batismos realizados, não ordem, mas realizados, foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o internauta fez o desafio. O internauta tem certeza do que estava falando. Mas o Leandro Quadros muda o assunto. Ele diz que o internauta não crê que Mateus 28:19 está nos manuscritos originais gregos. Mateus 28:19 está nos manuscritos originais gregos. Só que Mateus 28:19 não é um batismo, é apenas uma ordem batismal. Ali Jesus disse aos discípulos: ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando os apóstolos fizeram o primeiro batismo em Atos capítulo 2, verso 38, eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles não eram aleijados do juízo como Leandro Quadros. Eles sabiam que Pai não é nome, Filho não é nome. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, precisamos entender que Cristo é a autoridade do cristão e Cristo foi a autoridade dos apóstolos. Quando Cristo ensinou-nos acerca da fórmula batismal em Mateus 28:19, é impossível crermos que os apóstolos, desobedecendo a Jesus, batizassem só em nome de Jesus. Eu já expliquei em outras ocasiões, mas vale a pena repetir. O batismo em nome de Jesus no livro de Atos, na verdade não é um batismo, não é uma fórmula batismal, diríamos assim. Quando os apóstolos falam em Atos para batizar em nome de Jesus, isso não é uma fórmula batismal, é uma confissão de fé. Batizar em nome de Jesus é a pessoa ser batizada sobre a autoridade messiânica de Cristo. Você pode pegar comentários bíblicos especializados ou pode analisar a própria expressão em Atos 2, 37, 38, de forma contextual, você vai perceber isso. Aqui na maior cara limpa, ele confessa que os apóstolos batizaram mesmo em nome do Senhor Jesus em Atos 2, 38. Mas diz que o batismo no livro de Atos não foi uma fórmula batismal. Ou seja, o que Leandro Quadros está querendo dizer é que não foi uma ação batismal. Ninguém foi mergulhado na água enquanto o sacerdote dizia: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz que aquilo foi apenas uma confissão de fé. Deixa eu explicar o que ele quer dizer. Se você está pensando em viajar para São Paulo e não tem condição para viajar, então você diz: eu vou em São Paulo em nome de Jesus. O que ele quer dizer é que em Atos capítulo 2, verso 37 e 38, as pessoas batizaram em nome de Jesus nesse sentido. Que em nome de Jesus eles tiveram a fé de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que esse teólogo cara limpa está querendo dizer. Ele diz que também no livro de Atos não teve uma ação batismal. Não aconteceu essa ação. Mas no verso 41 de Atos capítulo 2... a Bíblia diz: após Pedro ter dito para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo,
No verso 41 diz: de sorte que foram batizados, ou seja, a ação do batismo foi efetuada. Os que de bom grado receberam a sua palavra, ou seja, receberam aquilo que Pedro tinha falado acerca de ser batizado em nome de Jesus Cristo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, quase 3.000 pessoas batizaram-se no nome de Jesus Cristo. Ele também falou que aquilo foi apenas uma confissão de fé, ou seja, que o nome do Senhor Jesus Cristo não foi invocado sobre a pessoa que estava sendo batizada. Então vamos para Atos 22, verso 16 e vamos ver como Ananias batizou Saulo de Tarso. Aqui Paulo está contando como Ananias o batizou. E no verso 16 ele diz que Ananias disse a ele: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em Atos 10, 43, a Bíblia diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, em quem? Em Jesus, todos que creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados por onde? Pelo seu nome, invocando o seu nome. Observe o texto que ele colocou no rodapé do vídeo. A fórmula batismal bíblica é em nome da Trindade. Veja que não tem um ponto de interrogação. Não é uma pergunta. É uma afirmação. O Leandro Quadros está querendo afirmar que a forma batismal bíblica é no nome da Trindade criada pelo catolicismo e não no nome do Salvador. Qualquer pessoa no seu juízo normal sabe que essa palavra Trindade não se encontra na Bíblia e que foi Tertuliano no final do segundo século que elaborou essa doutrina. Observe a sujeira de Satanás de uma forma disfarçada, querendo que as pessoas batizem numa coisa inventada pelos homens e não invoquem o nome do Senhor como a Bíblia diz. Isso porque Satanás sabe que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então batiza-te invocando o nome dessa Trindade que você vai ver onde você vai chegar. Ah, mas Jesus falou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sim, ele falou, mas ele não falou que isso era 3 pessoas distintas. Quer dizer que se um homem for marceneiro, pedreiro e carpinteiro, ele tem que ser 3 pessoas? Será possível que um homem sozinho não pode ter 3 funções? Temos que fazer uma pergunta. Como que Jesus Cristo foi batizado? Ele foi batizado só no nome dele? Ou ele foi batizado tendo em conta a Trindade bíblica? Ultimamente, todo teólogo está fazendo essa pergunta. Em que nome Jesus foi batizado? Parece que eles se combinaram e disseram um para os outros: olha, quando os unicistas for falar algo sobre a divindade de Jesus, nós vamos fazer essa pergunta para eles. Eles acham que com esta pergunta, eles estão deixando os unicistas sem saída. Essa é uma pergunta idiota, porque Jesus não foi batizado para perdão de pecados. O que a Bíblia diz é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E que pecado havia em Jesus para ele batizar-se para perdão de pecados? João Batista, que não era tolo, viu isso e disse: eu que devo ser batizado por ti, por que vens tu a mim? João Batista sabia que o batismo é para arrependimento de pecados e não havia pecado em Jesus. Mas Jesus disse: nós temos que cumprir toda a justiça. Sendo obediente e conhecedor das Escrituras, tanto João Batista como Jesus sabiam que em 2 Crônicas, capítulo 4, verso 6, mostra que o animal que ia ser sacrificado pelos pecados do povo tinha que ser lavado antes. João Batista lavou Jesus, o Cordeiro de Deus, em água. Não para a remissão dos pecados, porque ele não tinha, mas para cumprir toda a justiça.
Portanto, Jesus não foi batizado em nome de nenhuma Santíssima Trindade. Até porque essa teoria surgiu muitos anos depois de Jesus, no final do segundo século, por Tertuliano. E Jesus também não foi batizado em seu próprio nome, porque se fora, Paulo não precisava ter batizado de novo aquelas pessoas que João Batista batizou. Em Atos capítulo 19, eram vários discípulos que tinham sido batizados por João Batista. E Paulo disse, ele batizou para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. E no verso 5 a Bíblia diz que os que ouviram isso desceram as águas e foram batizados no nome do Senhor Jesus. Mas Jesus não precisava batizar em nome do Senhor Jesus, porque ele não tinha pecado, e o batismo em nome do Senhor Jesus é para remover pecado. Atos capítulo 4, verso 12 diz isso. E em Atos 19, verso 4, Paulo diz que o batismo de João Batista era para arrependimento. Mas então João Batista não batizou Jesus para arrependimento? Ele ia se arrepender do quê? Então João Batista não batizou Jesus nem para arrependimento, e nem para perdão de pecados, e nem em nome de Jesus Cristo. E nem em nome da Trindade, doutrina que surgiu no final do século II. Ele apenas lavou o Cordeiro de Deus na água para cumprir toda a justiça, pois ele sabia que este Cordeiro seria sacrificado. Cada detalhe de acontecimento da vida de Jesus Cristo tinha um significado importante. Até mesmo a mulher de Marcos 26, do verso 6 a seguir, que derrama um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Jesus disse no verso 12 que quando ela fez isso, ela preparou o seu corpo para o sepultamento. Portanto, seu teólogo, Jesus não batizou para arrependimento de pecados, e nem no próprio nome dele. E também não foi batizado na sua Trindade porque ela foi criada por Tertuliano no segundo século. Mas você, seu teólogo, se quiser ser salvo, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em Atos 19, Paulo encontrou aqueles discípulos que tinham sido batizados por João Batista. Aqueles sim tinham pecados e precisavam ser batizados para arrependimento, remissão de pecados. E por isso, mesmo tendo sido batizado por João Batista, Paulo disse, vocês precisam batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim foi feito. Aqueles discípulos de Atos capítulo 19, aqueles sim tinham pecados. Como você também, seu teólogo, você sim tem pecado. E eles batizaram, e você também tem que ser batizado. Você não é Jesus. Portanto, não venha com esse papo que Jesus batizou. Jesus batizou, mas não para arrependimento de pecados. Ele não tinha pecado. E Atos 2,38 diz, arrependei-vos e seja batizado para remissão de pecados. Ou seja, o batismo é para quem tem pecado. No caso é você, seu teólogo. Quer ser batizado em nome de uma doutrina falsa criada no segundo século e não quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que nenhum nome debaixo do céu pode perdoar pecado a não ser o nome do Salvador? Mas na hora de orar pelos enfermos e expulsar os demônios, querem expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que você não expulsa os demônios e as enfermidades no nome da sua Santíssima Trindade? Hipócrita! Mateus 3, 16 e 17 responde. Digamos que Mateus 19 não estivesse no grego, mas Mateus 3 está. Né? A não ser que um crítico também me prove que Mateus 3, 16 e 17 foi acrescentado no texto grego. Pois eu vou ler esse texto. Esse texto é suficiente para acabar com esta heresia. Né? Diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quantas pessoas estavam presentes no batismo de Jesus? Uma pessoa, meu amigo. Por que você diz que o Espírito Santo foi visto em forma de pomba? Depois diz que foi ouvido uma voz do céu. E no final do seu argumento, mostrando 3 dedos de sua mão, pergunta quantas pessoas estavam ali? Você que formou 3 pessoas em seus dedos.
O versículo está dizendo que foi visto uma pomba, não pessoa. Que foi ouvido uma voz do céu. Não está dizendo aí que foi vista alguma pessoa no céu. Você está querendo dizer que Deus não pode estar dentro de Cristo e ao mesmo tempo estar no céu? Jesus disse várias vezes, o Pai está em mim. E depois também disse, meu Pai que está no céu. Será que você pensa que as pessoas são tão tolas e não sabem que Deus é onipresente? E pode estar dentro da pessoa de Jesus Cristo e ao mesmo tempo no céu? Já que de cada atributo de Deus eu devo fazer uma pessoa da divindade contando com os dedos das mãos, então vamos lá. Eu tenho mais pessoas da divindade do que você agora. O polegar é pai e o dedo indicador é filho. O médio é o Espírito Santo. Só que o meu Deus não é só Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também é Alfa e ele também é Ômega. E se cada atributo desses quer dizer que é uma pessoa da divindade, e eu tenho que contar nos dedos, então haja dedos, porque ele é Pai, Filho, Espírito Santo, Alfa, Ômega. Vamos para outra mão, porque tem lírio dos vales, estrela resplandecente da manhã.